Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Compartilham. Eu sou a Silvia E eu sou a Beta. e esse é um espaço de histórias reais que inspiram, conectam e transformam. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Bruna. Nossa querida Bruna Gamas, terapeuta, mentora sistêmica de mulheres e negócios. E a gente quer saber o que é isso, o que é ser mentora sistêmica. Bru, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. É muito especial a gente estar num ambiente de mulheres que compartilham, né, diante desse cenário, desse mundo tão louco que a gente está vivendo. Verdade. Eu hoje Verdade. atuo como mentora sistêmica, sou consteladora familiar e o sistêmico, ele vem das constelações familiares, né? Quando nós falamos de negócios, o sistêmico é mais utilizado devido ao preconceito. Mas um mentor nada mais é do que um guia, né? Para quem se conecta com essa filosofia, porque é uma filosofia maravilhosa, para dar direção, clareza, estrutura para mudanças, para autoestima, para confiança. E hoje eu trabalho com mulheres. E Bruna, você vem do mundo corporativo, né? Eu sei que você já tinha uma carreira muito consolidada assim, no mundo corporativo. Qual foi a motivação? O que te levou a mudar de carreira? Né? Porque você já tinha uma carreira sólida. Então, Silvia, há mais ou menos nos últimos 4 anos que eu estava, né, exercendo uma posição de gestão, como você falou, né? Estrutura, salário, a gente pensa na segurança, né? Ainda mais num país que nós temos aí quantos milhões de desempregados, temos as questões econômicas. Sim. E aí dá uma louca e você vai lá, vou sair. É outra coisa que eu quero fazer. Então, 4 anos antes, mais ou menos, eu comecei a ter sintomas físicos. Foi isso que despertou, né? Algo me chamava. O corpo chamando. O corpo chamando. Por exemplo, eu tinha tido a primeira vez, eu lembro certinho, eu tinha tido um dia bem agitado. Eu trabalhava com um número de pessoas bem grande, processos distintos, então eu sempre fui muito dinâmica, né? Ativa e tal. Eu cheguei em casa, tomei um banho e a gente chega em casa, mas sua mente continua trabalhando. E aí começou a me faltar ar, formigar, boca e tal. E fui pro médico, porque tenho histórico familiar de problema cardíaco, achei que estava tendo algo, né? E aí, cheguei no pronto-socorro, fui atendida. Ah, Bruna, isso é síndrome do pânico. Síndrome do pânico? E aí, eu associava a depressão, sabe? Falei, mas como síndrome do pânico? Cara, não tenho sintoma depressivo, tipo, tô satisfeita, tô num bom ambiente, enfim. Teoricamente estava tudo bem. Sim, eu não conseguia compreender, né? Uhum. Mas aí você toma alguns anestésicos, né, pra continuar. Aí eu lembro que eu tentei fazer uso de algumas medicações, mas passou e foi. E aí, só que nesses 4 anos, eu tinha crises com um intervalo menor de tempo. Então, a cada 6 meses, depois a cada 4 meses. E era assim, algo me chamando pra mudança, sabe? Então, eu sempre gostei muito do que fazia. Fiz muitos amigos, tinha uma estrutura, mas eu sentia um chamado. E já lá desde 2018 eu estudei, comecei a me conectar com as constelações familiares, fiz a minha constelação da minha vida, né, que tem uma delas que brilha assim. Ah, meu Deus. E aí depois também quero saber mais sobre esse assunto constelação. Aí fui fazer a formação em constelação e eu não tinha intenção em trabalhar com isso. Mas quando a gente olha para essa ferramenta, a gente quer entender. Nós que viemos do mental, né? Mas o que acontece ali? Que tipo de manifestação? Queria entender. E você se cura fazendo uma formação, né? Aí já tinha feito a formação e, enfim, coloquei um prazo para sair, né? Aí fui ver as questões financeiras também, o que eu poderia reduzir de despesa, os planos da aposentadoria, que mesmo assim, né, o controle está instituído. E coloquei prazo. No que eu coloquei prazo,
E eu tava numa fase bem difícil, assim, que, por exemplo, teve um dia que eu tava andando, eu parei e eu não sabia onde que eu tava. Assim, tava bem sério, sabe? Olha a gravidade. E aí, quando eu coloquei um prazo, parece que foi assim. Pronto. Fiz a transição, né, de uma forma bem respeitosa, porque eu acho que isso é bem importante, com a instituição, com a minha equipe. Tenho muito carinho pelas pessoas, ainda falo com muitas, né, até hoje. Mas eu acho que esse planejamento e esse respeito que eu tive, tanto por mim como também pela instituição, fizeram com que eu encontrasse uma rota de uma forma bem mais fácil e mais segura, Entendi. sabe? E você, na mentoria, você usa os instrumentos da constelação, é isso? Isso. Eu, né, tô terminando para psicologia agora. Curso maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou trainer em PNL, então são várias as técnicas utilizadas. Mas aí como é que funciona? Né? O ano passado eu comecei com grupos, porque eu sinto um chamado para grupos. E só vieram mulheres nesses grupos. Né? Então, por isso que a gente sente, né, que existe uma conexão. O feminino é corajoso, né, quando é para a gente acessar as nossas profundezas. Mais disponível. Sim. Eu acho que tem um acesso, né? Para a questão terapêutica tem mais acesso, se a gente for pensar. E comecei com grupos, e qual que é a intenção do grupo, né? A gente formar uma egrégora de intenções. Porque a força, né, a união, assim como nós estamos aqui hoje, ela promove resultados muito transformadores. Então, eu atuo com um grupo de mulheres, mas o acompanhamento é individual. Porque quando elas se reúnem comigo, nós vamos fazer exercícios sistêmicos utilizando a filosofia, né, de Bert Hellinger como base para fazer as movimentações, mas mas eu atuo com elas de forma individual, com a sua questão particular, de uma forma muito resguardada. Então, essa cliente, ela não vai expor no grupo o porquê ela está me procurando. Tá? Então, existe o momento do grupo e o individual em paralelo. E aí nós formamos, eu tenho 70% do meu grupo é renovação, então veja, né, que promoveu mudanças e está sendo uma experiência, assim, maravilhosa e transformadora. E você faz também grupos de constelação? Eu faço menos hoje, mas faço também. Trabalhei na constelação. Sim. E, Bru, como que, para quem estiver ouvindo a gente, consegue identificar, como que seria possível falar, não, esse trabalho é para mim, eu estou precisando desse trabalho. O que de fato, objetivamente assim, você consegue atingir com a mentoria sistêmica? Primeiro, né, Silvia, eu acredito que é a disponibilidade de você perceber que algo está te incomodando a um nível que você precisa fazer algo e nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, ajuda. Né? O quão nós estamos dispostos a aceitar ajuda. Mulheres que chegam até mim, chegam procurando, Bruna, eu tô perdida, eu não me conecto com a minha identidade, eu quero mudar, mas eu não tenho coragem. Eu assumi um papel na minha família que tudo depende de mim. Eu tô cansada, tô esgotada, não olho mais para mim. Então, toda a história que eu vivi lá atrás, eu consigo compartilhar minha experiência com elas, por já passar por isso, né? Por isso a mentora, né? Porque hoje nós estamos com uma gama de mentores, né? Mas nada mais é do que você compartilhar a tua experiência. Né? E essa questão da pessoa se sentir desconfortável, e você comentou dos sintomas do corpo, né? Eu que também sou uma terapeuta corporal, eu sinto muito isso. Se algo está me incomodando, eu começo a me sentir desconfortável, sabe? O meu corpo começa a se sentir desconfortável. Quando eu troquei ali, recentemente eu também fiz, não é uma transição de carreira, mas eu troquei também de lugar de trabalho, eu estava me sentindo desconfortável naquele lugar. Eu chegava num lugar, eu me sentia desconfortável, corporalmente desconfortável. Eu falei,
é o meu momento de sair. Talvez seja uma dica, né, Bruna? Com certeza, o corpo Silvia. avisa, né? Mas O a corpo gente vai tem que avisando. treinar os nossos clientes a perceber o Refinar. desconforto. Aham. Porque o corpo vai te dizer o que ressoa com a tua essência, o que não ressoa. Se o ambiente está tóxico, como é que você vai se proteger, né? Porque a gente não vive no mundo de Poliana, que é tudo mil maravilhas. O ambiente corporativo, ele é pesado, ele exige resultados, exige performance, né? E quando nós olhamos para as mulheres nesse ambiente, existe um sofrimento. Por quê? Porque apesar de tanta mudança do perfil feminino ser aceito no ambiente corporativo, hoje não existe mais tanta diferenciação, né? Elas estão muito presentes, mas existe uma blindagem, né? A mulher se blinda para poder sobreviver. E essa armadura às vezes pesa, machuca, e ela esquece de tirar quando ela vai fazer alguma coisa que gosta. Então isso até impede dela olhar para ela, dela se conectar com o feminino dela, se conectar com a natureza, se permitir viver os ciclos do feminino, porque nós, as mulheres, são cíclicas, como as fases da lua, né? Nós temos os altos e baixos, e ninguém aceita mais, assim, aquele dia, ai, hoje eu não tô bem, então vou ficar mais quieta, não quero performar. O sistema, né, Bruna? É o não sistema. aceita. E eu vejo também que no Ainda, mundo por mais que corporativo- tenha mudado, o sistema ainda não aceita isso. Uhum. Sim. E eu vejo também que no mundo corporativo é esperado que você seja muito linear. Aqui a Bruna falou dos resultados. Então você tem que estar sempre na sua performance máxima, numa entrega tal, Uhum. né? Não existe, mas você é feminina, então os ciclos, uma hora você vai produzir mais, outra hora você vai produzir Verdade. menos, vai ser mais criativa. Não existe espaço, né? Exato. E é isso que eu acho que a Bruna fala, que a gente precisa se blindar, colocar uma Isso armadura, né, pra viver nesse Para sobreviver, mundo, né? É uma pra E sobrevivência. aí o corpo começa a bater uma hora. E uma coisa que eu percebo também muito, não sei se as tuas clientes também são, é depois dos 40, 45 que elas começam a se entregar. Uhum. E chegam aqui também. E devem chegar para você. Não sei se você consegue perceber Sim. a idade. Acima Não- ali dos 38 já Começa começa a vir. a pulsar, assim, não, tem que mudar, tem alguma coisa errada, enfim. E quando você falou ali, Silvia, sabe o que eu acho interessante? Porque existe também, na minha percepção, uma necessidade da mulher querer ser melhor que o homem. Uhum. Não, eu vou ser igual ou melhor a você, que você. Mas o homem, ele tem qualidades, né? Tem algo que pulsa nele que a mulher não tem. Como também a mulher tem muitas habilidades que o homem não tem. Então, ao invés de existir, né, uma união, você vai super bem por esse caminho e eu aqui, nós juntos. Daí é guerrilha. E aí, Você sabe uma coisa que eu tenho sempre em mente e eu sempre falo muito. A mulher não faz nada na força. A mulher faz tudo na energia. Quem faz na força é o homem. Exato. Às vezes elas ficam paradas olhando porque elas não entendem. Então, isso é uma coisa sempre importante a gente ter, né? A mulher faz tudo Sim. na energia, não na força. Exato. Né? Quem Exato. faz força é o homem. Isso. Mas sabe que eu penso que o ambiente corporativo faz com que a gente esqueça disso o tempo inteiro. Uhum. Você vê a importância de ter uma pessoa como você, que está ali, mesmo que elas estejam dentro do ambiente querendo fazer essa transição, elas tentem equilibrar isso, né? Exato. Porque também não dá para fazer transição no vai, agora Na força. vai, né? Uhum. Na força, Exato. no pau, agora... Uhum. Porque tem toda essa questão como você fez a tua, né? Tem que pensar, tem filho, tem Isso. todo o envolvimento. Só que também, né, Beta, se você pensar a força, né, a tomada de decisão, olhando pelo olhar sistêmico, né, Uhum. riscos, coragem, tomada de decisão, se joga, é o masculino. Precisa ter, Então, né? É claro. a mulher, como é que ela está conectada com o masculino da linhagem dela? Que lindo. Isso é maravilhoso. Queria que você falasse mais. É verdade. Eu amo, eu amo. Ah! Então, veja que você vai para a carreira, mas você tem que olhar para a tua origem. Porque é essa origem
que vai te dar ferramentas e mecanismos para você aproveitar o que o mundo tem de bom, né? A abundância do mundo. O masculino, se nós pensarmos, né, nas gerações aí, nós que temos a mesma faixa etária, as nossas mães foram muito guerreiras, né? É uma linhagem que fez muito, mulheres que já começaram a criar filhos sozinhas, mulheres que foram trabalhar, né? Que antigamente isso não acontecia. Então, o olhar para o pai, ele meio que foi desconstruído e elas criaram filhas fortes. Nossa, eu lembrei da minha Para avó. ser independente. Não dependa de homem. Isto. E aí você vira uma casca grossa. Exato. Porque você não vai conseguir ter um parceiro, porque você vai pôr todo mundo pra correr. Isso vai ser. Vai ser uma chata, né? Mandona. Controladora você não dá. Porque eu tenho clientes que chegam assim, Bruna, eu dou a direção na minha casa, eu que decido, eu tô cansada disso. Mas quando a gente vai conversar, ela não dá espaço pro esposo dela. Entendeu? Ela não deixa com que ele participe, porque ela aprendeu assim, né? Porque ela olha e admira. Eu fiz isso anos, posso confessar. Anos. Não, mas ela falou das mulheres da linhagem. Eu lembrei imediatamente eu lembrei da minha avó. Por quê? A minha avó, ela era casada, tem vários filhos, e ela, a partir de um determinado momento da vida dela, criou os filhos sozinha, porque o meu avô faleceu. Então ela já se tornou uma mulher forte, né? E a minha mãe, ela ensinou as filhas a serem mulheres independentes. Então quando ela falou, eu já lembrei na hora da minha avó. Você viu? Sim. É porque quando você chega na frente de um homem com essa essência, né? Eu sou independente, é como se ele olhasse pra você e ele já visse que você não tá disponível. Entendi. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser um dependente ou ele não vai chegar até você. Ou O campo dele já vai, dele, o teu né? campo vai ressoar. Daí fica aquela coisa da gente ser mãe deles. Isso, você atrai homens que não, né, não têm a maturidade para assumir o casamento, a família, né, os riscos. Isso. Então, são desdobramentos, né? Aí você encontra um líder extremamente arrogante, que te assedia. E aí você fala, mas o que está acontecendo? Que em toda empresa que eu trabalho eu encontro esse perfil, né? Ou eu tenho muitas dificuldades de me expor perante os homens. Também há a possibilidade. Então não tem uma regra, mas são desdobramentos que quando você olha para a tua história, fica muito mais claro, né? Porque vamos pensar aqui, eu vou lá, olha o meu farol lá, um bem bonito, vamos pensar na nossa Ilha do Mel, aqui no nosso litoral, tem um farol bem lindo lá e você vai em direção a ele. Só que você olha para trás, você vê as dores da tua mãe, daí você vai lá e pega as pedrinhas dela, coloca na tua mochila. Daí você vê as dores do teu pai, das avós, dos homens, dos irmãos. E ao invés de você ir em direção ao teu objetivo, que é o teu sucesso, que é a tua potência, você está carregando a pedra dos outros. E quanto mais peso você carrega, menos do lugar você sai. Você fica ali, para. Você fica sem conseguir se movimentar. E aí a pessoa fala, eu não sei o que fazer. Só que é porque você está carregando as dores do teu sistema, né? Ô, Bru, essas são as lealdades invisíveis? Não. Lealdades inconscientes. Se fala? Isso. Então, se é uma mulher que não encontra um parceiro saudável, em honra aquela avó que não teve um casamento feliz, né? É alguém que comete atos ilícitos sem saber por quê. Aí, quando você vai olhar lá para a história familiar, tinha um tio que cometia, que foi escondido, oculto, que a gente fala os excluídos, né? Ninguém se fala dessa questão. É aquela traição que gerou um filho, né? Que ninguém fala, né? E daí vem ali o neto desse avô com comportamento rebelde, você não entende o que é, até que se reconheça esse filho, né? Que não são várias as possibilidades. Constelação. E esse conteúdo e a relação com as figuras parentais, você trabalha também na mentoria sistêmica através da constelação? Sim. Então, como é que funciona, né? Mais ou menos.
cada processo é muito individualizado, Sim, com né? certeza. Mas assim, quando eu recebo a minha cliente, ela vai fazer um diagnóstico da vida dela. Então, existe um método, né, que é o transmutar, o TR é o transmutar, né, a mudança Uhum. do peso para leveza, do que não está claro para clareza, do que você não visualiza para o teu caminho, a tua potência, qual é o teu dom, o que você gosta. Então, ela vai trazer e eu convido ela a investigar a história, né? Então, ela já traz para mim como se fosse um diário com toda a história familiar. A gente olha para a profissão, enfim. Ah, Bruna, não tem informação, mas o campo te mostra se não vem informação. E quando nós chegamos para a sessão individual, aí é que nós vamos fazer um movimento, né? Bem de forma, né, que a constelação coloca uma lanterninha lá. A gente tá com a luz toda apagada e ela faz assim. É aqui. A essência é mais ou menos essa. Ai, fantástico. É Já quero conhecer essa ferramenta É uma também. bússola, né? É. Uma bússola e uma lanterna, isso é. Isso, aí você coloca a luz, né, no Gente, que é para quem visível. não conhece constelação, eu martelo e falo, precisa conhecer, né? E assim, dessa forma, nessa tua metodologia, deve ser fantástico. É porque muitas vezes a pessoa faz uma sessão e ela não visualiza, mas se você não fizer nada, não mudar a tua postura, daí falam assim que a constelação não adianta. Né? Mas é a mudança de postura, é a vigilância sobre aquele comportamento. Então, se ali eu vi que eu estou assumindo a dor da minha mãe, julgando meu pai, o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar, né, de acordo com o movimento. Nós temos técnicas para fazer isso. E você leva essa postura para a vida. Porque se você não levar, Fica nada adianta. E eu vi também, Bruna, que você fala nas redes sociais ali sobre como a nossa relação com o pai, com mãe, isso influencia diretamente a nossa relação com o dinheiro. Queria que você comentasse um pouquinho, porque é um assunto que todo mundo se interessa, Sim, dinheiro. muito. É uma das frases que as minhas clientes mais trazem. Ah, eu quero estabilidade financeira. Então, a relação do sistêmico com o dinheiro. Então, vamos pensar que o dinheiro é uma energia, né? Certo. Então, ele não vamos pensar nas notas lá. Uhum. É um fluxo, certo? Certo. E qual é o nosso primeiro êxito na vida? O nascimento. Então, né, todos nós que estamos aqui já somos vencedores. Como é que nós tomamos a nossa vida? Através do leite materno da nossa mãe. Então, o tomar a vida, o movimento de sucção, né, é você estar aberto à abundância. Né, que começa com aquela primeira pessoa. Quando você abriu o teu olhinho, você viu que estava ali te esperando. E com relação ao pai, Silvia, nós temos a questão dos riscos, da coragem, que eu já mencionei. Como é que eu vou poupar? Como é que eu vou multiplicar? Como é que eu vou, né? Todas as estratégias você aprende quando você se conecta totalmente com o masculino. Porque hoje o que eu mais vejo é mulheres com salário enorme e não tem dinheiro nenhum. Vazando. Escoa. Entrou, saiu. E quando você entende o mecanismo, né, a energia, porque nós temos que considerar também que nós somos, né, descendentes, tem os europeus, tem aqui os nossos povos que sofreram muito, que não tinham recursos, porque a era da abundância existe hoje, né? Antigamente era tudo muito seguro. A gente já vem com uma crença de que vai faltar, vai acabar, né? E isso impede também você de mudar. Porque se eu quero mudar, eu tenho que arriscar. Certo? Certo. E então a prosperidade é um tema que nós temos um encontro exclusivo para isso, para que você mude o teu olhar. Quando você muda o olhar, aí as situações começam a acontecer e a fluir assim na vida. É bem interessante. Olha que maravilhoso isso. Demais. Bru, você tem uma história assim de uma cliente, de uma mentorada assim que você consegue, né, dá para contar assim, de como ela chegou, de como ela tá hoje, de como ela saiu, uma coisa que para você foi impactante assim?
Eu posso citar uma meio. Vamos ver o olhar de vocês perante essa questão. Que a gente- porque é sobre. Também envolve a parapsicologia, né? Ah, a Então, parapsicologia é maravilhosa. eu, um belo dia, chegando para trabalhar na minha sala, eu estava carregando material com ring light, assim, porque ia fazer um vídeo. Abri a porta da minha sala e era um espaço que eu compartilhava com outras pessoas. Eu abri assim, eu levei um susto, porque eu vi uma senhora sentada numa cadeira que tinha na minha sala, né? Aí eu deixei cair, eu falei, meu Deus, entrei e tem gente sendo atendida, sabe aquela flash assim? Vi e desvi. Ninguém. Nós, como mentores, terapeutas, temos que fazer terapia, né? E aí cheguei lá pro meu terapeuta, falei, olha, aconteceu. Eu tenho, já tive algumas experiências de acesso de campo antes do movimento acontecer. E falei pra ele, né? Ele me direcionou ali as questões da parapsicologia, porque eu fiquei com medo. Quando foi assim, muito real, muito, muito. Tanto que eu ia fechar a porta. E ok, então fiz ali, não entendi, segui. Deu umas 3 semanas, fui fazer um atendimento individual de uma mentorada. Coloquei o campo com bonecos, né, que a gente faz também com bonecos, eu faço. E essa mentorada, ela é adotada. E ela trouxe assim como queixa um conflito de identidade. Ela escreve assim, Bruna, eu não sei se eu tô usando as roupas adequadas, eu não sei se eu fico no trabalho ou saio, eu não sei se eu tô sendo uma boa mãe. Sabe, eu tô perdida. Assim, tô num conflito. E aí, né, depois de conhecer a história dela, ela é adotada, até a mãe adotiva mora com ela e tal. E quando eu fui colocar a mãe dela no campo, automaticamente me veio aquela senhora que eu vi. Então, não sabemos se a senhora já faleceu, se ela, né, está aqui, porque a constelação não é espiritual, mas era uma necessidade daquela mãe se mostrar para aquela filha. Porque a adoção, de acordo com Bert Hellinger, ela tem que beneficiar a criança. Né? Quando os pais têm assim, a vontade de adotar uma criança, se prioriza o bem-estar da criança e não a vontade da mãe de ser mãe. Entendi. Então você tem que ter um outro olhar, assim. E essa cliente, ela tinha feito algumas buscas para ver se achava a mãe, e não se sabe se foi tirado dela a neném ou se, né? E quando a gente colocou, ela assim desabou. Ela chorava, e eu lá, né, com aquela imagem, e eu entendi por que eu tinha recebido, né, aquela mensagem, porque existia uma necessidade de conexão daquelas duas pessoas. Era assim, olhar para ela, né, e qual a orientação? Visualize a sua mãe biológica e a sua mãe de destino, né, os vínculos de sangue ou de destino. Sim. Assim você tem que pensar na sua mãe, porque você é metade tua mãe, metade do teu pai. Sim. Não é? Não tem como vir, né? Sem a participação. Então, assim, ela encontrou a identidade dela naquele momento. É como se ela tivesse se conectado com a origem Por isso que dela. ela estava perdida. Você sabe que dá. A vontade de mudar, mas eu não consigo porque eu tô olhando lá para trás. Eu tô tentando achar o que eu sou. Desemaranhar, né? Sabe? Então foi uma situação bem intensa, tanto para mim, né? Porque o terapeuta vive tudo junto. E eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Mas foi um movimento dela, assim, tão importante e tão significativo, assim, de muito respeito, sabe? Uma conexão tão profunda que eu fiquei, assim, muito grata e acho que fui utilizada como mecanismo para aquele encontro acontecer, sabe? Sim, como um instrumento, um canal para aquilo acontecer. Que lindo, né? Mas eu imagino, eu não sei assim, né? Que é muito importante, né, para nós seres humanos entendermos e sabermos a nossa origem, né? Sim. Porque eu lembro que quando
eu fui ao Japão pela primeira vez, porque, assim, eu tinha vontade de conhecer, mas não era assim, nossa, eu quero porque eu vou ver lá a terra dos meus antepassados. Eu não tinha isso, assim, mas eu tinha uma vontade de conhecer. Mas quando eu fui e estive lá pela primeira vez, realmente eu falei, nossa, entendi alguns comportamentos meus, algumas coisas assim. É daqui, né? De uma origem ancestral, né? De um costume, de hábitos de uma civilização que é milenar. Então, claro que alguns comportamentos, eles estão na gente de uma forma que você não é consciente, é uma coisa inconsciente, mas já vem da sua linhagem. Sim, é Né, isso, invisível. Bruna? Exatamente, é maravilhoso. Sim. É invisível. Quando você se conecta com a tua origem, você vai conseguindo. Parece que como se você fosse um quebra-cabeça, tá faltando peça e você vai colocando, sabe? Porque é quem eu sou. A pessoa vai lá e fala que o cargo dela. Você não é um cargo. Porque se hoje você tá, amanhã você não tá mais, né? Então esse quem eu sou vem da tua origem, né? E a mentoria, eu falo que não é uma mentoria tradicional quando coloco no LinkedIn, né? Falei, não é uma mentoria tradicional de liderança. Por quê? Eu não vou trabalhar competência. Eu não vou olhar para tua equipe. Eu confesso que eu sou bem boa para resolver problema, tá? Eu trabalhei muitos anos resolvendo problema, crises, mas a gente pode ver isso num segundo momento. Primeiro, a gente vai olhar para você e é para tua história. Porque quando você se conecta com isso, o reflexo no ambiente de trabalho é extremamente positivo. Você performa melhor, você tem segurança, você não tá bom, você muda, sabe? Então, e daí... é só sintoma, né? E aí você encontra pessoas que não concordam, né, Beta? Com essa filosofia, ai, nada a ver, eu quero olhar para minha equipe, né? Aí você vê que a pessoa espelha no ambiente de trabalho a falta que ela tem do sistema dela. E daí você vê a equipe inteira igualzinha a pessoa. Quando eu entro numa loja, a gente já sabe quem é o gestor, né? Qualquer lugar que você entra, numa van da vida, qualquer lugar, a primeira coisa, né? Porque a gente quando faz esse tipo de coisa, eu olho todo o contexto, né, da empresa, tudo. Então, quando vem alguém tratando bem e tal, ontem mesmo a gente tava na van, mais um querido, e não sei o que, com maior delicadeza, eu já olhei para minha mãe e falei, sabe, né, aqui nessa van deve ter um gestor bem bacaninho, né, porque é bem isso. É o Como que reflexo. você vai ser líder se você tá mal? Exato. Todos os teus liderados vão ser péssimos. Aí você vai atrair pessoas que só querem tomar e não querem entregar nada. Isso mesmo, né? só Os querem tomadores, ganhar. que não tomaram bem a sua origem, né? E aí vem os aprendizados para fazer com que a gente olhe para o que precisa ser visto. Exato. Nossa, maravilhoso! Eu tô com vontade de fazer uma mentoria. Nossa, vamos fazer. Muda muito. Muda. Eu aqui posso falar para você que a constelação mudou muito minha visão de empresária, de empreender, mudou tudo. As pessoas que procuram, né, Bruna? Mudou muito. Isso que eu não fiz tua mentoria, hein? Eu acho que eu vou ter que começar a fazer. Então, Bruna, só para a gente reforçar aqui, quais seriam as diferenças, né? Por que sua abordagem ela é diferente? Porque hoje tem tanto mentor, né? O caminho é por aqui, você tem que fazer isso. O que se diferencia a sua abordagem? Então, Silvia, as pessoas assim focam bastante, acho que, né, num conhecimento mais generalista, né, quando a gente fala de mentoria em grupo. Então, eu vou trazer bastante conteúdo e as pessoas entregam ferramentas realmente muito valiosas para você promover mudanças. Só que quando você está em crise, você precisa de ajuda, caminhar do teu lado, né, e você precisa de algo mais personalizado. Sim. Então, qual é a tua questão? E o que eu entrego é isso. Eu vou caminhar do lado da minha mentorada até que a questão se torne mais leve. E o que é mais leve? Quando a gente começa a olhar a nossa vida sob a ótica dos princípios sistêmicos, que são as leis sistêmicas, todo conflito que você tem em casa, no trabalho, com a família, de origem, irmãos ou quem tiver,
você vai olhar para esses princípios e você vai saber direitinho onde é que você está pecando ou por que que isso aconteceu. Então, não quer dizer que os problemas vão deixar de acontecer, mas vai ficar muito mais leve. Muito mais. É uma mudança de postura. E aí, hoje a gente se vê, né? Porque você tem que transformar a tua visão. Eu falo muito, vamos colocar umas novas lentes para você enxergar o mundo, porque senão a gente não consegue ver tudo que o mundo pode nos oferecer. Tem uma mentorada que estava 20 anos na mesma empresa, não estava feliz. É um ambiente bom, mas ela não estava mais feliz. Só que tem medo de mudar. Ela fez a transição, saiu de uma forma também bem respeitosa, deu certo de planejar. Em 60 dias, ela começou a trabalhar em uma outra empresa com um salário ainda melhor do que ela tinha. Ela achou que nunca na vida dela ela iria ganhar um salário igual ela estava nessa empresa. E, Bruna, você consegue identificar? Porque eu acredito que hoje a gente tem muitas mulheres cansadas, esgotadas, e muitas mulheres também descontentes com o local que elas estão hoje, né? Seja no trabalho, seja numa relação. Mas qual é aquele motivo, assim, que prende ela naquele lugar? Assim, qual que é a maior dificuldade dela romper essa barreira, de tomar essa decisão? Você consegue identificar? Você que já atendeu tantos. É Claro que cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, Mas- Silvia. Mas o que te impede de fazer o movimento, lembra do farol que eu falei. Você está olhando para o passado. Então você está olhando para a falta. Ou você está olhando para o medo que alguém passou. Por exemplo, eu tenho um casamento tóxico, mas fico aqui Por conforto. por conforto, porque já é conhecido. Ou você viu, né, uma ancestral que sofreu muito para criar os filhos sozinha, estando sozinha, e você não consegue fazer esse movimento. Então, se você não muda, você está olhando para o passado. Então, onde que a gente acha coragem para mudar? Para arriscar. Para merecer coisa melhor, né? Que você olha para merecimento, você vai olhar para teu pai. Masculino. Porque tem mulher que não consegue. Por exemplo, eu tenho gestoras que ganham super bem e ficam presenteando os irmãos, a família, tem dificuldade de desfrutar. Sabe aquelas pessoas que acumulam fortuna, não desfrutam? Só fica ajudando os outros. Só ficam assim, sabe? É uma coisa assim como se a pessoa te sentisse incomodada de estar bem. Então a gente fala ali do pertencimento, né? Que o pertencimento ele tem que ser uma base para você. Pertencimento é o pertencimento familiar. Uma base, não um teto. Porque se ele estiver aqui, você não consegue. Então, todo o sofrimento do teu sistema, dores, padrões, são um trampolim para você evoluir. Você é o sucesso deles, né? Você não precisa ser igual a eles para amá-los. Então, por amor, eu fico igual. Não é isso que eles querem. Quando a gente coloca no campo um ancestral e você se desvencilha da dor, ele fica muito feliz. É para isso que eles sofreram, para que a gente avance, sabe? Seja um pouquinho melhor que eles. Isso. Um pouquinho não, muito. Muito melhor. Sim, eu acho que eu entendi um pouquinho sobre isso, que eu dei uma olhadinha nas redes que falam sobre a lealdade consciente, falam sobre porque às vezes a gente se sente culpado por você estar numa posição melhor, muito melhor que a tua família, você está ganhando muito dinheiro, né? Então você sente, nossa, eu não posso ser tão assim porque eu vou destoar muito aqui da família, né? Ou até de relação também, né? Por exemplo, se a tua mãe não teve uma relação boa e você tem uma relação mais feliz, também pode, né? Com certeza, você sente culpa. Aí parece que tá tudo bem e você não tá se sentindo bem. Isso. Sim. É interessante, né? É interessante. Para porque- mim, é uma paixão, eu acho fantástico. É e bem na minha interessante. vida fez muita diferença. E é bíblico, né? Se a gente pensar, honrar pai e mãe, olha pra tua história, ali que tá a tua força. Sim, com certeza. Eu sei que tem situações muito difíceis, né? Que com pai, com mãe, com avós, nós temos problemas familiares na sociedade que, Mais sérios, né, né? muito sérios e graves. Mas o que vai mudar você continuar olhando para essas questões?
É daqui Né? pra frente. Nós somos o sucesso deles, então a gente tem que ir Uhum. pra frente. E, Bruna, claro que eu entendo que se a pessoa tá com problema, vamos procurar uma mentora, Bruna. Sim. Mas assim, se tem uma pessoa que tá ouvindo lá, que tá com travas, não consegue. Sabe quando a pessoa, ela sabe que ela precisa de mudança, mas ela não consegue dar um primeiro passo, ela não consegue, né, tá estagnada ali. Pode ser na vida pessoal, na vida profissional, pessoal, enfim. Qual que seria uma dica, assim, para conseguir romper esse estado de estagnação, inércia, né? Não, mas é difícil, porque assim, já aconteceu comigo. Deus sabe, nossa, eu preciso tomar uma decisão. Mas sabe que você não consegue. Sabe? Se posicionar e falar, não, eu. Travada, né? Que tá naquele estado. Vamos falar então um pouco de biologia, né? Campo morfogenético. Biologia da criança. O campo vai te deixar cada vez mais desconfortável até que fique insuportável e você precise mudar. A vida vai bater, vai bater, vai Então bater. peça ajuda. Procure alguém que ressoa com você, né? Porque esse trabalho é um trabalho bem profundo, então você tem que ressoar totalmente com a pessoa. Verdade. Né? Com a forma de se comunicar, valores, enfim. Você vai achar a pessoa certa para você, porque os movimentos direcionam. Então, mas assim, nós temos aí várias referências filosóficas que dizem que vai ficar tão insuportável até que você tenha que tomar alguma atitude, né? Isso faz muito sentido. Sim. Ou vamos carregar uma doença, Exato. ou vamos. O Dr. Renato Bertatti, que é um dos consteladores, o primeiro que teve contato com o Bert Hellinger, eu fiz um treinamento com ele agora recente. Ele fala, ele é especialista em doenças, ele é médico. Que legal. E ele diz assim que a doença é um presente. Difícil, né? Mas olha, Porque é uma manifestação de que algo precisa mudar. Né? E não existe doença incurável, desde que você esteja aberto para olhar para suas dores. enxergar. Então, é um Muito forte olhar, isso, assim. Pior é que é verdade. O sintoma, né? Quando você entra numa empresa, um caos, saúde mental, processos desestruturados, é um sintoma. Sim. Né? Como é que essa empresa está olhando para o mercado, para os clientes? Como é que ela olha para as pessoas que estão lá dentro? Né? Porque hoje a busca está por resultado, resultado, resultado. Se esquece o que nutre aquela instituição. Uma empresa tem alma. Ela não é um organismo. Né? Então, e aí você vê quando você coloca as empresas no campo, por exemplo, algo bem interessante. Eu adoro essa parte também. Você vê Conta pra gente. Você vê a história dos fundadores sendo espelhadas ali no ambiente de trabalho. Então, conflitos de sociedade, sucessão, sabe? É como se espelhasse nesse campo. É bem interessante também. Tem empresas no sul ali, sul que eu digo Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem empresas grandes que já utilizam a filosofia sistêmica para sucessão, para processos de demissão, que é o grande problema das empresas são as demissões mal conduzidas. Né? Eu já errei demitindo pessoas de forma inadequada, fiz muitas demissões, mas isso causa um lastro, sabe? É como se quem viesse no lugar daquela pessoa demitida, se você conhece uma demissão traumática, quem vem depois não consegue ficar ou vai encontrar causa até que saia. A filosofia sistêmica nas empresas acontece do mesmo jeitinho. Tem até no direito também, né? Tem conciliações. Na OAB já tem um espaço que tá para... Tem muitos advogados consteladores que conseguem conciliar sem precisar de tanto desgaste, né? Então, tem várias áreas. Eu acho que é um futuro bem promissor, sabe? E tem muito resultado, né? Tá bom que tem gente que não gosta, porque dá resultado, né? Então, mas é fantástico. Nossa, que maravilhoso esse trabalho. E eu vejo também, fiquei pensando que quando você estava falando, a gente está falando bastante de empresa, liderança, líderes, mas também eu acho que nós mulheres, né, Beta? A Beta já está cansada de falar isso para mim. Chegam mulheres aqui descontentes com a posição que elas estão ocupando mesmo, sabe? Com o lugar no mundo. Então, eu vejo assim que eu acho que é um trabalho muito lindo também de ajudar a encontrar propósito.
né? Sim. Porque a mulher, ela vai se desenvolvendo, ela vai buscando, chega um ponto, ela fala assim, olha, esse trabalho eu não tô gostando, talvez esse casamento também não tá mais me satisfazendo, Uhum. né? E ela começa uma busca, assim, certo? Por isso que eu acho que tem muito mais mulheres que se abrem, né, para as mentorias, né, do que um público masculino. E eu acho que é um trabalho muito lindo nesse sentido também, Porque o né? reencontro com você mesma, né, com a tua criança, com a tua Sim. jovem, com a tua mulher, como você é transformador, né? Em todas as modalidades, mas é o que vai te nutrir, ressignificar tudo isso, né? Toda a tua história, quem você é, Uhum. até aqui Até aqui. e daqui pra frente. Ai, que É lindo. lindo! Eu amei! Quando que a gente vai ter você de volta? Ai, né, gente, vamos falar sobre diversos assuntos, né? Exatamente. Agora a gente tem você mais pertinho, né? Mas, Bruna, então assim, ó, pra gente ir fechando, né? Se tem uma mulher hoje que pensa, nossa, eu não sei o que fazer, não sei quem procurar, como que a sua mentoria poderia ajudar essa mulher? Deixa um recadinho assim para quem está ouvindo, né? Para quem está, sabe, nesse momento de dúvida. Será que eu procuro alguém? Será que eu não procuro? Né? Será que eu estou precisando de uma mentoria? Será que eu preciso sair desse emprego? Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres hoje desconfortáveis, mas assim, não sabe o que fazer. Uhum. Sabe assim? Porque quando a gente está num ambiente corporativo, a gente está nessa pressão, né, de um descontentamento, existe um movimento, como existe no o campo, e você mencionou ali no começo, que começa a te gerar esse desconforto, mas também você está Sim. presa, né? Só que eu acho que o maior segredo que vai conectar a cliente a mim ou a filosofia sistêmica é a tua abertura à mudança. Então é a decisão. Porque na filosofia sistêmica nós falamos muito da postura adulta. O adulto muda, ele age, ele vai em busca. E a criança fica ali choramingando, né? Botando a culpa em todo mundo. O mundo é cruel. O mundo é né? cruel, eu sou vítima, né? Uhum. Então, até se a gente for ver constelações do Bert Hellinger, ele dava assim no dedo mesmo. Uhum. Gente, era assim, você é arrogante. Era assim, Fala na cara. sabe? Você não está pronto para esse trabalho. Uhum. Era nesse nível. Eu gosto. Mas é que eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque Né? é verdade, a gente precisa escutar. Então, às vezes. assim, é algo que a pessoa tem que vir com vontade, mas também com muita humildade. Porque a abertura, né? humildade é que vai com. Porque, veja, essa insatisfação nas empresas, sabe por quê, Silvia? Que a gente tem 70% dos funcionários CLT insatisfeitos. É uma pesquisa bem recente, essa do LinkedIn. Uhum. Porque as pessoas estão fora do lugar. Então, vamos imaginar uma instituição como um prédio. A Certo. alta gestão, fundador, conforme for a hierarquia, tá lá na cobertura. Uhum. Daí vem o gerente, tá no andar, tá no salão de festas, vem o supervisor, coordenador, tá no outro nível, daí vem os analistas. Então, ordem, um dos princípios da constelação familiar. Daí quem tá lá no segundo andar tá querendo contestar o que a cobertura tá fazendo, sendo que ele não tem a mesma visão. Uhum. Então, se ele não concorda com essa metodologia de trabalho, do que a alta direção, quem ela colocou naquele lugar de gerente, de coordenador, ele tem que se retirar. Porque ele tem que estar ali fazendo a posição dele. Ele tem que estar olhando para o nível, aonde ele tem a visão Está no e aonde momento, ele tem né? que atuar. E quando é que a gente está fora do lugar? A gente está fora do lugar da nossa família. Ao invés da gente olhar o nosso pai como nosso pai, a gente está olhando para as dores da mãe, porque meu pai maltratava minha mãe. Então eu tô ali, é como se eu entrasse, a gente coloca 2 bonequinhos, pai, mãe e o filho. Aí eu vou lá e entro no lugar do meu pai. Tô fora do meu lugar, tô julgando ali. Mas a minha mãe quis, a minha mãe que escolheu ele. É a mesma coisa numa empresa, a empresa que escolheu os gestores. Como é que são feitas as estruturas? Eles têm a decisão lá em cima. Como é que você vai ser achatado? Vamos pensar em peso, né, em quilos. Vai desabar os andares em cima de você. E você vai embora e colocar a outra pessoa no teu lugar.
Você não é insubstituível. Então, esse vínculo emocional que nós criamos com as empresas que nós trabalhamos, ele é extremamente prejudicial. Porque ali nós temos um vínculo de contrato de trabalho. Eu assino um contrato. Se eu quero rescindir, eu peço a rescisão. Se a empresa quer rescindir, ela vai pedir a rescisão. É muito prático. E o que a gente põe? Emoção. Meu Deus, esse lugar é minha vida, porque eu tô sendo injustiçada. Aqui eu tenho amigos, aqui é minha família. Não é. Não é. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu concordo, mas assim, ó, plenamente. Concordo, Mas eu vou falar uma coisa que acontece. Em empresas, tanto grandes, já trabalhei numa baita empresa, não posso falar o nome aqui, e empresas também, como se fala, familiar, familiares. média empresa familiar, também utilizam de condutas sedutoras para fazer com que você se sinta uma família. Sim. Isso também Essa existe. palavra é utilizada. Família, Você sabe onde eu trabalhei. Né? E aí, quando a gente é mais jovem, hoje ninguém me pegaria, obviamente, né? Mas quando a gente é mais jovem, a gente entra nesse... E aí começam as competições. Eles querem que você... né? Você quer performar, né? Eles querem isso. Não, eu vou ser melhor. Vai lá, exatamente. Ó, fulano tá fazendo uma bonitinha que você... Como é que vai ficar? Né? Entre coordenação, as coordenadoras se matam também, né? Então, tem esse lado também. E aí, se a gente não tem esse conhecimento que é maravilhoso, a gente pega pra Você entra no bolo junto. É impressionante. Então, mas eu acho, assim, ó, a minha visão, eu acho que a gente tem que ter um distanciamento emocional dessas coisas. Maturidade, sair da criança. Porque assim, ó, eu tenho certeza, eu trabalho bem. Só que como que eu adaptei isso, né, na minha cabeça? Eu trabalho bem, vou fazer um trabalho excelente durante o tempo que eu estiver aqui. Perfeito. Que são as minhas 6 horas e 30 minutos. Vou pagar meus boletos. Depois, vou fazer outras coisas da minha vida. Não, porque assim, eu entendo perfeitamente o que a Bruna falou e o que você falou também, porque na minha empresa também tem muito disso. Dessa coisa sedutora, colaboradores, não sei o que e tal. Não. Porque é aquilo que a Bruna falou. Se amanhã, por acaso eu ficar doente, precisar sair, eles vão colocar outra pessoa e eu não vou ser nem ser lembrada. Nunca. Entende? Né? É um negócio. Isso é um negócio. Você que é empresária, você sabe disso. Eu entendo tudo isso, mas quando eu era menina que eu trabalhava nessa empresa, meu Deus, era... Mas claro, graças a Deus, depois eu saí com maturidade, eu que não queria nunca mais ver, né? Graças a Deus. Mas eu vi muitas amigas minhas que estão lá ainda por apego. Ou medo. Saem e ficam com uma frustração eterna. Eterna. Isso é verdade. E acho que tem também muito do medo, assim, também, sabe? Da gente, sair, não ter o que eu vou fazer? Vou fazer. Até esses tempos, meu marido, falei assim pro meu marido, mas se eu saísse do banco, eu poderia vender qualquer coisa. Ele ficou meio assim, aquilo, eu falei, sim, eu falei. É o julgamento. Eu falei pra ele, ele falou assim, ele olhou pra mim, ficou meio desconfiado, eu falei assim, amor, quem já vendeu consórcio, porque quem vender consórcio é vender um sonho. Pode vender qualquer coisa na vida. Eu consigo vender um carro, uma casa, ou não sei o que eu falei pra ele. Ele ficou me olhando assim, meio estranho, sabe? Mas o Flávio Augusto, esses dias, estava falando, né, que o vendedor, quem sabe vender é a profissão do universo, vai em qualquer lugar. Esses dias eu vi uma coisa bem interessante. O cara disse assim, quem você acha que ganha mais? Um médico que estudou 10 anos ou um vendedor que estudou tanto quanto um médico? Para mim é um vendedor sempre. Porque uma coisa é você ter uma habilidade nata e você fazer. Agora, assim, a venda também ela depende muito de técnica, ela depende muito de psicologia, ela depende... Uma vez perguntaram para mim, né? Qual que é o seu segredo de vender, não sei o quê? Mas eu estava dentro do banco, né? Eu pensei em responder, será que eu respondo que eu entendo um pouquinho de psicologia e de gente? Eu fiquei pensando, exatamente. Eu respondi. Porque não é só sobre o produto, é mais sobre pessoas do que sobre o produto. Entende? É o gerar conexão, né? Conexão, isso mesmo. Então, e carisma, né? Porque o meu marido, gente, também, dá essa caneta ali pra ele, que ele faz virar umas 200. Veja como que pode, é dom, né? E nunca estudou nada de venda, nada. É dele. É natural. É um negócio dele. É natural, né?
E veja, né, Silvia, você falou também nessa questão da mudança, né? E se a Sim. gente olhar isso para os jovens, não existe, né? Eles ficam num emprego ali 2 anos, quero mudar, mudo, não tô nem aí. Né? Sim, Essa isso é uma coisa. flexibilidade, eles têm coragem, né? Eles não estão preocupados. Exato. Porque eles vivem uma outra geração, Sim, né? eles têm uma outra cabeça. E também já pensa, a gente já veio com aquela mentalidade. Não, mas eu posso trabalhar até tantas horas por dia. Eu posso. Gente, os jovens eles falam assim: ah, não. Se tiver que trabalhar até 20 horas, ou tiver que acordar 6. Não, não quero isso. Eles fazem isso agora. Aham. Fazem. É Eu muito tô por comum. fora. Porque meu filho é tudo muito certinho. Menina, eu fui esses dias numa consulta médica, tinha um estagiário dela, perguntou se poderia, né, acompanhar. Eu falei que sim, ela é médica acupunturista. Aí o estagiário falou, ela saiu um pouco, eu conversei um pouco com ele, né? Ele falou, eu tô aqui fazendo estágio, mas eu vou trabalhar com psicologia do esporte, eu não quero ficar o dia inteiro não preso dentro de uma sala. Eu falei, que legal, que bom, né? Que Isso seus aí, sonhos querido. sejam realizados. Uhum. Mas eles têm uma outra outra mentalidade. Eles têm uma outra mentalidade. Quando eu me deparei com essa mentalidade, fiquei chocada. Nossa, mas por que eles não têm essa disponibilidade para trabalhar? Depois eu pensei, eu fui, né, Uhum. tendo contato com essa realidade, depois eu fui pensando, não, mas na verdade eles não estão errados. Porque se a gente continuar com essa mentalidade, não, mas eu posso trabalhar das 6 da manhã até 8 horas, posso aceitar? Não. Então, o que vai ser da nossa vida? Qual o tempo que nós vamos ter para nós? Exatamente. Eu acho que não tem que ser nem 8, nem 80, mas acho que pode ter um meio tempo, Isso meio mesmo. termo, né? E você, Silvia, igual você comentou ali, né? Eu vou vender isso, vou vender. Quando você tem algo em paralelo, você tem essa força conectada com o que você gosta, vê outras oportunidades, isso te fortalece como profissional dentro do corporativo. Você não fica vibrando nessa medo, escassez, sim. você se torna uma pessoa mais dinâmica, então fica muito mais leve trabalhar, sabe? Então isso que é importante. Olha além de onde você tá. A vida não é só isso, né? É por isso que ela Com nunca certeza. parece que é bancária. Sempre me falam isso. Às vezes eles falam, fui- nossa, eu você fui é bancária já. bancária. Então ela jamais parece ser bancária, porque ela é leve. É. Ela é essa Todo pessoa. mundo fala assim, nossa, você é bancária? Tem certeza? Né? O bancário, ele É rígido, né? Né? É Até regra. meu marido foi bancário também. E ficou com cicatrizes do banco. Bem, vamos indo, que daqui a pouco nós temos mais a nossa Pois convidada. é. A próxima convidada. Nossa, foi um prazer receber você, Bruno. Acho que o prazer é conteúdo. Nossa, a gente poderia Nós assim, vai ter que voltar. ficar o dia inteiro conversando. Mas acho que foi muito gostoso, assim, entender um pouquinho mais, saber de toda essa ferramenta, né, poderosa que é a mentoria, saber que nós mulheres podemos ter alguém ali para caminhar junto com a gente, né, de uma forma leve, respeitosa, sem atropelo. Isso acho que ficou muito forte, assim. Pra mim foi bem gostoso essa conversa. Foi maravilhoso. Que bom. E eu fico vai bem estar feliz. Só aparecendo o teu gratidão pela sua arroba aqui, presença. para quem Uhum. quiser contatar a Bruna, vai estar aparecendo o teu arroba. E o que mais você quer falar? Isso, quem quiser contratar você, como é que faria? Pelas redes sociais? Isso, hoje eu estou bem ativa no Instagram, então no Uhum. direct mesmo, eu respondo as mensagens. Tem um link também embaixo que dá acesso ao meu WhatsApp. E também atendo presencialmente, vou atender aqui na Casa Inspira, nas segundas-feiras. Que Então, maravilha. entrar em contato com a casa também, consegue me acessar e dizer que eu estou à disposição, muito grata pelo convite, foi um Gente, prazer que falar com agradece. vocês. E vamos aí, né, transformar mulheres e de todo o Isso. nosso coração. Acho que quando a gente trabalha com amor, a gente atinge os objetivos. Né? Isso É aí. isso aí, Bruna. Obrigada Obrigada, pela presença. Obrigada. É.